Tu és meu libertador. Serei pra sempre meu Salvador, meu Salvador. Serei pra sempre meu libertador, meu libertador, meu libertador. Declare: eu te amarei, eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, eu levanto as minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Ele é teu Salvador, amado. Ele é teu Salvador. Ele é o teu libertador. Vamos descer refrão mais uma vez. Declara de todo o seu coração, amado. De todo o seu coração. Ele é o teu Salvador. Aleluia. Aleluia. Ei! Meu libertador, serei pra sempre. Ei, você pode erguer as suas mãos e cantar isso a Ele. Ei, meu Salvador, meu Salvador, serei pra sempre. Ele me libertou, somos livres, somos livres. Meu libertador, serei pra sempre. Obrigado, Pai, porque sabemos, ó Pai, que estamos seguros, ó Pai, aqui, Pai, na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua, Pai, misericórdia, por cada um de nós, ó Pai, pelo Teu Filho, ó Pai, ter se sacrificado, ó Pai, na cruz, para que pudéssemos, Pai, ter vida, Pai. Ele é realmente o nosso Salvador, o nosso libertador. Pai, te agradecemos, ó Pai amado, pela sabedoria, pela ousadia, Pai, de cada dia, Pai, que o Senhor nos dá, Pai. Senhor, obrigado, Pai, por corações, ó Pai, nessa noite quebrantados, ó Pai. Corações e ouvidos, ó Pai, abertos, ó Pai, atento, ó Pai, à Tua palavra, Senhor. Que não seja, Pai, um ministrante, ó Pai amado, mas seja o Teu Espírito, Pai, falando, Pai, no mais profundo de cada coração, Pai. Obrigado, Senhor. Te damos graças, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amados. Obrigado, hein? Graça e paz, amados. Vocês podem se assentar? Para quem não me conhece aqui, eu vi uns rostos aí que eu não conheço. Meu nome é Humberto. E, por favor, amor, fique de pé para que todos te conheçam. Minha esposa, a Bruna. Nós temos 2 filhos, a Rafaela e o Gustavo, que está no DI. E já faz algum tempo que a gente é membro do Verbo da Vida da Lapa. E é uma honra para mim, para minha família, né, ter essa oportunidade de ministrar a palavra. Confesso que quando eu recebi a palavra, o convite, eu estava até compartilhando com alguns irmãos e eu não sei se foi meu estômago ou se foi meu coração que quase saiu pela boca. Mas a palavra que me veio na hora foi ousadia. Ousadia, meu irmão. Ousadia, filho. E aí eu respondi para o pastor, amém. Eu agradeço pelo convite, pela confiança.
da igreja, dos nossos pastores, dos nossos líderes. E aí eu estava numa pressão quando eu recebi esse convite. Tinha acabado de receber uma notícia de que abriria uma vaga no administrativo, e eu sou do operacional, né? E na mesma hora eu mandei uma mensagem para o meu chefe: eu preciso falar com você. E durante o dia todo eu fiquei nessa pressão de querer falar com o meu chefe por causa daquela vaga. E aí, quando foi à tarde, o pastor me mandou esse convite, aí a pressão duplicou. E aí eu falei: nossa, agora tem que falar com o meu chefe e ainda levar uma palavra. Então, e aquilo ali, eu fui para casa em paz, porque uma das coisas que a gente aprende aqui é guardar o nosso coração e sempre estar equilibrado a todo momento, guardando, não sendo ansioso. Pode até ter uma ansiedadezinha, mas não andar em ansiedade. Né? E aí, no outro dia, era feriado, ontem, e eu trabalhei o dia todo. E hoje de manhã, já o Espírito Santo falando alguns versículos, coloquei no papel para estar compartilhando com os irmãos. E logo de manhã, meu chefe já pegou e falou: Humberto, você queria falar comigo terça-feira? E não era o momento certo na terça-feira. Né? Eu ia me encher do Espírito nessa semana para poder estar falando com ele com ousadia. Né? E eu já cheguei e nesse processo aí, teria um processo seletivo para essa vaga aí. E eu cheguei nele e falei assim: eu não quero participar desse processo seletivo, eu quero essa vaga é minha. Eu tenho capacidade, eu tenho todos os requisitos para essa vaga. E ele me olhou assim, espantado, falou: nossa. E aí eu falei todos os requisitos que eu tinha. E mais um pouco ele falou: vendeu bem seu peixe, hein? Quando foi de tarde, ele conversou com o meu líder. Eu ainda vou receber a resposta, mas eu creio que a vaga é minha. Em nome de Jesus. Conversou com o meu líder falou: amém, dá uma oportunidade para ele. Então, eu creio que quando a gente se coloca na posição, né, mesmo a gente, não vou falar que tenho vergonha, porque não tenho mais, em nome de Jesus, a gente fica ali meio com tremor de Deus, né? O microfone treme um pouquinho, mas a cada dia a gente vencendo, né, os obstáculos. Nós somos ousados, nós temos ousadia, cada um de nós aqui realmente, cada um de nós, pode ser você no quinta-feira que vem, hein? Pode ser você. Então, assim, o tema de hoje é profecia, né? E eu fui ver o que significava a profecia. E diz assim: é um relato no qual se afirma prever acontecimentos futuros. Podem ser baseados na dedução a partir de fatos atuais ou alegadamente por inspiração divina. Normalmente, as profecias são caracterizadas como formas de manifestação divina. Então, assim, irmão, eu vou contar um pouco de mim, porque eu não posso falar de ninguém aqui, senão eu seria um fofoqueiro. E é pecado, irmão, fofoca. Então, eu vou falar de mim. Então, nem sempre a minha vida foi da forma que é hoje. Nem sempre eu fui assim com a minha esposa, nem sempre eu fui assim com meus filhos, né? Ao longo do tempo, a gente já vai aí para quase 11 anos ouvindo a palavra, entre outras, quando a gente começou a se colocar diante da palavra e a seguir realmente, a gente ainda já estava com uns 8 anos de crente, e a minha vida não andava. Não, a gente ainda continuava brigando, a gente ainda continuava com as mesmas dificuldades financeiras, a gente continuava com as mesmas picuinhas, e só no momento que... E passando por várias igrejas, e culpando, falando: aqui não dá, aqui não é o meu lugar, essa pessoa está falando de um jeito, a outra de outro.
E, na verdade, irmãos, quando a gente começa a agir dessa forma, a gente, e fora tudo isso ainda, aqui está falando, ó, profecia é baseadas na dedução a partir de fatos atuais. Muitas pessoas chegando em nós, confundindo a nossa cabeça com coisas que não ia agregar. Uma hora falava que eu ia ser pastor, outra hora falava que eu ia ser empresário, outra hora eu era evangelista, e qual que era o meu caminho? Entendeu? Só que, irmãos, a gente tem que aprender algo muito importante, que é ler a palavra. Se a gente estiver instruído com a palavra, a gente está seguro do que vem ao nosso alcance. Todas as palavras que falarem para você, você vai estar ali seguros, porque você sabe, você lê a Bíblia, você sabe o que está ali, o que é, o que não é. Então, essas coisas veio trazendo confusão dentro do meu lar, trazendo confusão na minha mente, trazendo algo que não estava ali de acordo com a palavra. Então, e também o maior culpado de tudo isso é nós mesmos. Porque a gente recebe e vai deixando levar. A gente recebe a palavra ali, e agora eu sigo aqui, ali, e aquilo ali. E eu aprendi uma coisa, irmãos. Eu aprendi que se não for inspiração divina, é frustração. Algo que você recebe ali e você vê que não é de Deus, é algo que vai te levar para um lugar de frustração. E muitas pessoas têm se frustrado por conta e a responsabilidade é dela mesma. A responsabilidade é nossa, irmão, de estar no lugar certo, e o lugar certo é lendo a palavra, estudando. E a partir desse momento, a minha vida virou uma confusão só. E aí eu e minha esposa resolvemos conhecer o Rema. Inclusive, quem não fez o Rema ainda, está com as inscrições abertas ali, falar com o pastor. O Rema, amados, foi um divisor de água na nossa vida. Foi aonde impactou tanto a minha esposa. Eu comecei a fazer primeiro, em 2018, acho que em 2017 ou 2018, me formei em 2019. E a minha esposa, ela ficou tão impactada com a minha mudança, que ela resolveu fazer também. Então, assim, nós dois hoje somos formados no Rema, para a honra e glória do Senhor, e assim, e agora ela é a que mais ela me ministra, eu ministro ela em casa, ela recebe uma palavra, eu dou uma palavra para ela, e nós dois somos, além de casados e marido e mulher, nós somos dois amigos que, ali, ó, eu falei até para ela hoje, eu não consigo viver mais sem você. Então, você precisa procurar, você que é casado, que tem a sua esposa, que tem o seu esposo, compartilha algo da parte de Deus, né? Você está vendo uma ministração, não guarde só para você. Eu estou falando isso, irmão, porque para muitas pessoas aqui é normal compartilhar com a esposa, mas tem muitos casais aqui que nem conversa com a esposa, nem conversa com o esposo, não compartilha, né? Isso é algo que vai dividindo a família. E vocês são uma unidade só, né? O casamento é tudo que é bom para mim, é bom para minha esposa, né? Não é, a gente até unificou a nossa conta. Não sei se dá certo para todo mundo aqui. Ela fica a mesma conta minha, a mesma conta dela. Nós somos uma pessoa só, né? Então, assim, é algo que começou a mudar, né, por conta da palavra, né? Então vamos ficar bem espertos aí nas palavras, né? E a maior responsabilidade é nós mesmos de receber a palavra certa ou não, né? A profecia, né? Ou profetada, né? A Bíblia fala de vários acontecimentos, né? Várias profecias que já se cumpriram, e algumas que vão se cumprir ainda, né? Como a vinda de Jesus ainda vai se cumprir, né? Eu peguei aqui alguns textos que falam a respeito do profeta Isaías,
Vocês querem abrir lá em Isaías 9? Vamos passear um pouquinho aqui no livro de Isaías, para aprender algumas coisas. Né? Isaías 9, 6. Glória a Deus. Amém? Isaías 9, 6 diz assim, ó. E o profeta Isaías, ele estava falando de alguns acontecimentos do papel, missão e sacrifício de Jesus. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade e príncipe da paz. O pastor abriu o culto hoje com essas palavras, para confirmar, né? E aí você não precisa abrir, porque eu vou ler alguns textos aqui em Isaías, mas marca aí para você ter como referência. Isaías 53, 4, 5, muitos já sabem, a gente usa muito no centro de cura, né, porque sabemos que somos curados, somos sarados, né, por conta do sacrifício de Jesus. E diz assim: apesar disso foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Então, o profeta Isaías, ele já previa o sacrifício, né, de Jesus, o sofrimento que Jesus ia passar. E em Isaías também falava sobre a vitória sobre a morte. Ele já via ali que Jesus ia vencer a morte, que está lá em Isaías 25, 8. Ele engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas, removerá para sempre todo insulto contra a sua terra, o seu povo. O Senhor falou. Então, ali o profeta Isaías estava confirmando, né, que Jesus iria vencer a morte. Isso são profecias que já se cumpriram. Jesus já cumpriu. E também, em Isaías também, Isaías 56, fala também um pouco a respeito de Jesus ser escarnecido e cuspido e ferido. Diz assim: ofereci as costas aos que me batiam, e face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto daqueles que zombavam de mim e em mim cuspiam. Olha o que Jesus passou. Ele passou tanto sofrimento que aqui relata que arrancava até parte da barba, né? Então, assim, olha o profeta Isaías dando detalhes do que iria acontecer, né? Um profeta, ele fala detalhes das coisas que irão acontecer. E muitas das vezes a gente tem que já estar preparado com a palavra dentro de nós, para que seja somente uma confirmação. Algo que Deus já conversou e já falou com você. Irmão, hoje em dia não vivemos mais no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os profetas, Deus iria até os profetas, falava, o Espírito Santo vinha sobre os profetas, e ali Deus falava com o profeta e o profeta repassava ao povo. Hoje, cada um de nós temos livre-arbítrio com Deus. Hoje temos livre acesso com Deus, né? Cada um de nós possamos orar por nós, possamos aprender a palavra, né? Isso é uma dedicação e é algo que depende de cada um de nós. Quanto mais você lê, quanto mais você absorver da palavra, mais você vai ter conhecimento e menos as pessoas vão mentir
e você vai aceitar. Então é muito importante que a gente esteja preparado até para receber. E muito mais importante para passar. Porque iremos responder perante Deus por qualquer coisa que falarmos que não seja da parte dele. Que não seja inspiração divina. Então olha a responsabilidade desses profetas. Profetizando algo que iria acontecer futuramente. E isso se cumpriu. Né? E eu peguei alguns outros para edificar o nosso entendimento. E tem outros profetas que deram mais detalhes assim do que iria acontecer. O pastor perguntou quem leu Miqueias, e eu li Miqueias 5:2. Miqueias 5:2, ele já previa o nascimento que Jesus iria nascer em Belém. Diz assim, mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá, e, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Então, você vê, ele deu um detalhe de algo que iria acontecer muitos anos depois, né? Uma profecia. E também, Oséias, ele previu que Jesus passaria, quando criança, pelo Egito. Em Oséias 11:1 diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Também em Salmos, diz que Jesus falaria em parábolas, e ele seria rejeitado pelo seu próprio povo. Em Salmos 69, Salmo 78:2, se eu estiver falando muito rápido, não é porque eu estou nervoso não, tá? Salmo 78:2. Pois lhe falarei por meio de parábola, ensinarei enigmas do nosso passado. Em Salmo 69:8 fala a respeito de ser rejeitado pelo seu próprio povo. Até meus irmãos fingem não me conhecer, tratam-me como um desconhecido. Olha tantos detalhes que os profetas falaram a respeito de Jesus. Cada profecia dessa se cumpriu. Zacarias sabia que Jesus seria crucificado, ainda assim oraria pelos seus inimigos. Lá em Zacarias 12:10. Então derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi e os habitantes de Jerusalém. Olharão para aqueles a quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora a morte de um filho único. Lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta pela perca de um filho mais velho. E também, esses profetas estavam profetizando a respeito de Jesus. E Jesus, ele é a profecia viva. Né? Jesus é a palavra. Jesus tudo isso se cumpriu através, né, do que Jesus fez. Então, essas foram as profecias que já aconteceram. E eu não quero entrar em detalhes aqui nas que ainda vão acontecer, né? Mas eu quero entrar em detalhe aqui de duas. Uma é Jesus Cristo mesmo, e a outra é o Espírito Santo. Então, assim, eu vou falar um pouco a respeito de quando Jesus, ele já estava profetizando a vinda de um encorajador, ele estava profetizando a vinda de um conselheiro, de um ajudador, de uma pessoa que ia nos instruir. Né? Jesus falou, eu tenho que ir ao Pai, mas meu Pai deixará um da mesma espécie. Do mesmo jeito que Jesus era, o Espírito Santo é. E é esse que habita em cada um de nós.
A partir do momento, eu li até no Instagram que a Teresa postou, que a morte de Cristo nos traz vida. Né? Isso é maravilhoso, quando você tem essa revelação, né? Porque eu vejo muitas pessoas falando, nossa, Jesus sofreu ali na cruz, nossa, foi transpassado, foi moído, e vê só do lado ruim. Mas aquilo ali foi para que cada um de nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Para nós é vida mesmo, para nós aquilo ali foi um resgate. Né? Então devemos olhar dessa forma. Muitas pessoas não têm a revelação disso e continuam olhando como sofreu, aquilo como algo ruim. Tem pessoas que às vezes eu estou conversando com elas, elas não querem nem saber da mão. Não quero assistir esse filme, não. Isso aí é muito triste. Mas para nós não, isso é alegria. Isso foi libertador, salvador, é o nosso salvador, é o nosso libertador. E aqui em João 14, 26, Jesus diz assim, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que lhes disse. E isso já foi cumprido também. Né? Jesus mandou o Espírito Santo e ele já está habitando aí, dentro de você, dentro de mim, nos instruindo a cada instante. Foi isso que deu um estralo entre a minha vida e da minha esposa, para que nós pudéssemos avançar. Mas, amados, igual eu estava, esses dias, eu estava ouvindo um rapaz conversando com outro e falando de que tinha uma alma penada em tal lugar, tal. Aí, comigo, dentro do meu coração, com entendimento na palavra já, eu olhei para, assim, fiquei pensando, porque eu não conhecia, né? E eu fiquei pensando assim, cara, como que um raciocínio tem perna? Como né? Como um sentimento anda? Porque alma é sentimento, alma é raciocínio, alma vem do ser humano, né? É mente, tem várias formas de falar sobre alma. Então, assim, alma penada, viu uma alma penada, viu um raciocínio andando, viu um sentimento andando, e eu fiquei com aquilo, olha quantas pessoas sendo enganadas por conta de não saber verdadeiramente a palavra correta. Né? Aqui, no Rema, a gente tem uma aula que a gente aprende sobre isso, que a partir do momento que a gente aceita Jesus como o único suficiente Salvador, nós já somos seres espirituais. Nós somos espirituais, temos uma alma, raciocínio, sentimentos, né, emoções, e temos um corpo, que é onde habita o Espírito. Então, assim, só que a partir desse momento, aí você tem que se alimentar duas vezes. Você tem que alimentar o teu espírito, para ficar junto com o Pai, para receber as instruções do Pai, e tem que alimentar seu corpo, né? Então, é muito importante as pessoas saberem que é um ser espiritual, que tem uma alma e que tem um corpo. Então, aquele dia lá eu não consegui falar para esse rapaz, que eu acho que ele nem ia entender. Acho que ele ia sair correndo. Mas devemos falar da palavra, sim, para as pessoas terem um entendimento e para que eles possam saber que isso é uma mentira na vida deles. Né? E aqui fala a respeito do encorajador, que é o Espírito Santo, e o nosso conselheiro, ele manifesta a evidência visível de um poder invisível que atua no interior do crente nascido de novo. Há um poder dentro de cada um de nós, que o Espírito Santo traz para o visível, algo invisível. Né? Tudo que necessitamos, tudo que... isso é uma profecia, o Espírito Santo é uma profecia na nossa vida. Aconteceu e está acontecendo mudanças, né?
Então, me veio algo, uma palavra assim, quando eu recebia o convite, me veio uma palavra que muitas das vezes eu fui desse jeito. E a palavra é mesquinho. Eu fui olhar no dicionário, e mesquinho é um termo baianês. Os baianos não ficam... É um termo baianês. Ô, Du. O segundo que virar, eu não sou nem de desatar as sandálias. E a gente mesquinho, eu pesquisei, amados, e essa palavra fala assim, são pessoas muito agarradas ao dinheiro e a bens materiais. Não gosta de partilhar, de dividir, expressa avareza, apego ao dinheiro e bens materiais, né? E isso é muito importante a gente falar disso, porque eu era uma pessoa mesquinha. E uma pessoa mesquinha, ela não consegue prosperar, né? Ela vive em derrota. Ela vive fazendo as coisas com a força do próprio braço. E eu e minha esposa era assim. A gente batalhava, pensava que estava dentro da palavra, e não, a gente estava fazendo com a força do nosso próprio braço. E a Bíblia nos ensina a respeito de que temos 3 tipos de homens. E eu quero que você preste bem atenção. Agora, nesse momento, eu já estou finalizando já, mas eu quero que você preste bem atenção, porque no mundo hoje que vivemos, nós devemos estar instruídos de uma forma ao qual você esteja alinhado na palavra e prosperando. É isso que Deus quer para cada um de nós, que a gente prospere, esteja alinhado na palavra para que isso aconteça. Então, esses 3 tipos de homem, o primeiro é o homem natural. O homem natural é aquele que ainda não recebeu a Cristo. Então, todas as pessoas que não aceitaram a Cristo ainda, elas não conseguem entender o espiritual. Né? Até em 1 Coríntios 2,14, diz perfeitamente, mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Então, as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, você precisa entender isso. Por quê? Porque é importante, amado, a gente ir e pregar a palavra de Deus. Tem pessoas aí fora que não podem entender o que é a palavra de Deus por conta de não ter aceitado a Jesus. E isso é muito importante. Nós devemos falar da palavra porque essas pessoas precisam entender pelo Espírito. Mas aí tem 2 pontos ao qual eu vou ser bem rápido aqui, que um é o homem espiritual, que é o homem espiritual aqui, é aquele que recebeu a Cristo e que tem a sua vida dirigida pelo Espírito de Deus, né? É uma pessoa que inspira na palavra através de todo o conhecimento e toda a instrução que vem do céu, né? E o homem espiritual, em 1 Coríntios 2, do 15 a 16, fala assim: quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quanto mais você se alimenta da palavra, mais você está instruído, mais a tua mente está alinhada com a de Cristo, né? Em Romanos 12:2 diz para nós, está sempre mudar o nosso pensamento das coisas do mundo, para que possamos estar instruídos pela palavra, para que possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então, assim,
devemos mudar a nossa mente para que possamos estar aqui, sempre com a mente de Cristo, sempre pensando as coisas boas que Cristo deixou para cada um de nós. Mas também tem o homem carnal, que é muito forte, que é aquele que recebeu a Cristo também, mas vive em derrota, porque confia em seus próprios esforços para viver uma vida cristã. Então, assim, se eu não me alinhar a minha vida diante de Deus, e tiver ali certinho diante de Deus, vivendo uma vida no espiritual, então eu vou viver em derrota. Aí eu vou ficar frustrado, igual eu falei no começo, né? Não somente com coisas que a gente fala e recebe de pessoas, mas... Amém, amém. Vai estar sempre vivendo uma vida mesquinha, uma vida sem poder dividir com os irmãos, uma vida sem compartilhar, uma vida de egoísta, uma vida de avareza, uma vida de orgulho. E todas essas coisas, em Gálatas, fala que nós devemos agir conforme o fruto do Espírito, né? Essas coisas, todas essas coisas, orgulho, avareza e muitas outras coisas, se quiser ler em Gálatas lá, vocês podem ler em Gálatas 5, 22 e 23. E nós devemos andar conforme o fruto do Espírito, porque essas coisas é tão forte, até na última ministração a Leia estava ministrando, e ela falou um pouco sobre isso, e o Senhor já estava falando sobre fruto do Espírito no meu coração. E o fruto do Espírito, as coisas que não são do fruto do Espírito, vêm da carne. E as coisas da carne, a Bíblia nos diz que nem no céu iremos habitar, nem no reino de Deus iremos habitar. Então, assim, que possamos deixar de ser mesquinhos, deixar de ser pessoas carnais, né, conhecendo a Deus, conhecendo as instruções e fazendo da forma correta. Então, eu só vou terminar aqui lendo sobre o homem carnal, que diz assim, 1 Coríntios 3, 1, 7. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como as pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e o outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas, não estão agindo igual as pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez o crescer foi Deus. Então, assim, sempre vai, se o louvor quiser subir. A minha vida e a vida da minha esposa hoje é dessa forma. A gente recebe as instruções aqui de cada culto, de cada ministro, a unção de cada um, e isso tem sido de grande transformação no meu lar. Mas o que tem também mudado a minha história, a história da minha esposa, é a dedicação após o culto. É lá fora, é você ler a palavra, é você orar, é você se dedicar, para que as instruções venham, e no dia que vier, você está como uma fortaleza segura. O medo não vai te alcançar, a vergonha não vai te alcançar, e é isso que Satanás quer. Ele quer te colocar medo. Se você andar conforme as coisas que estão acontecendo naturais, é medo que nos sobra,
é frustração, pessoas frustradas, recebendo palavras ao qual elas estão recebendo sem saber se isso é verdade. Então, irmãos, que vocês possam se dedicar no ler, se dedicar no aprender, se dedicar de cada palavra lançada aqui, pegar como se fosse algo precioso, né? Como se fosse, sabe algo que veio no meu coração quando eu estava estudando sobre isso? Como se fosse aquele ferro que marca o boi assim, ó. Que a palavra seja isso dentro do teu coração. Fique marcada para nunca mais sair. É assim que devemos ser, irmãos. Se vocês quiserem se colocar de pé. Amém, amém. Amém. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor, porque eu sei, Pai, que tem corações aqui nessa noite, ó Pai, que recebeu a Tua palavra, Senhor. Eu sei, ó Pai amado, que pessoas, ó Pai, que andavam, ó Pai, como eu andei, ó Pai, mesquinho, ó Pai amado. Uma vida, Pai amado, agindo de uma forma, Senhor, que vinha com a força dos próprios braços. Mas, Senhor, que nessa noite, ó Pai, que caia no entendimento dessas pessoas, ó Pai, toda a clareza, Pai, toda a luz, ó Pai amado, que é a Tua palavra, Senhor, limpando, libertando, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, para que elas possam enxergar, ó Pai, que a melhor forma, ó Pai, de viver em prosperidade, ó Pai, está, Pai, seguindo as Tuas instruções, seguindo, ó Pai, a inspiração, ó Pai, divina do Seu Santo Espírito, ó Pai. Que possamos andar, ó Pai amado, porque somos seres espirituais. Somos seres, ó Pai amado, que recebemos inspirações divinas, Pai. Que não deixe, ó Pai amado, que pessoa seja usada, Pai, para falar algo, ó Pai amado, que não seja da parte do Senhor, ó Pai. Para que vidas, ó Pai amado, não sejam frustradas, ó Pai. Com palavras mentirosas, ó Pai, com palavras enganadoras, ó Pai. Porque nós somos um povo, ó Pai amado, que se dedica, Pai, em ler a Tua palavra, Pai. E estamos preparados, ó Pai, nesse momento. Em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por corações quebrantados, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é libertação, Pai. A Tua palavra transforma da mesma forma, Pai, que o Senhor transformou a minha vida, Pai. Hoje eu ando em prosperidade. Muitos aqui eu sei, Pai, que andam em prosperidade, ó Pai. E isso, ó Pai amado, agradecemos ao Senhor, ó Pai. A Tua graça, Pai, está alcançando, ó Pai, vidas, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro, agradecendo, ó Pai, pela alegria, Pai amado, pelo Teu fruto, Pai, a partir de hoje, ó Pai, fluindo, ó Pai, nos corações das pessoas. Fluindo de uma forma, Pai, transformadora, dando ousadia, dando entendimento, dando sabedoria, dando equilíbrio, ó Pai amado, pessoas equilibradas nesse lugar, Pai. Pessoas, ó Pai amado, com a mente de Cristo, Pai. Pessoas andando, ó Pai amado, não precisando, ó Pai amado, de pedir por saúde, porque ela já está andando em saúde, Pai. É isso, ó Pai, essas coisas, essas verdades, ó Pai, que o Senhor tem para nós, ó Pai. E nós somos gratos ao Senhor, ó Pai. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amados, fique com a prática dessa palavra, né? Como diz o pastor José Carlos, sempre me ensinou lá em Tiago, que fala que não sejamos somente ouvintes da palavra, mas praticantes dessa palavra. A partir do momento que praticamos, é onde demonstramos, é onde o fruto é gerado, é onde conseguimos, as pessoas conseguem nos ler, é onde cada um de nós demonstra um pouquinho de Jesus, né? Que possamos praticar a palavra, amém? Em nome de Jesus.